Joseph Stalin, líder da União Soviética de 1924 até sua morte em 1953, comandou o Exército Vermelho e governou durante a Segunda Guerra Mundial, celebrando a vitória sobre o nazismo e também sobre Adolf Hitler. Inicialmente, Stalin assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha, quando parecia provável que a paz fosse mantida entre os soviéticos e os nazistas. No entanto, essa situação mudou rapidamente e os dois países se envolveram em alguma das batalhas mais ferozes e brutais que o mundo já viu. O que não é tão conhecido é que Hitler conseguiu capturar um dos filhos de Stalin durante a Segunda Guerra Mundial. O filho de Joseph Stalin foi morto em um campo de concentração, um lugar de grande sofrimento. Hoje vamos explorar a brutal execução do filho de Stalin, chamado Yakov. Yakov nasceu em 31 de março de 1907, um dos filhos mais velhos de Joseph Stalin. No entanto, meses depois, Stalin se envolveu em um assalto a banco e a família fugiu para Baku para evitar a prisão dele. Eles alugaram uma pequena casa, mas depois voltaram. Entretanto, a mãe de Yakov morreu de tifo em 1907. Isso deixou Stalin e seu filho sozinhos, mas Stalin deixou seu filho para ser criado pela família de sua esposa, tornando-se um pai bastante distante. Yakov passou 14 anos sendo criado por suas tias antes de ser enviado a Moscou para viver com seu pai. Ele não entendia russo e seu pai o rejeitou, proibindo-o de adotar o nome de Stalin. Ele dormia na sala de jantar dos apartamentos de seu pai e era descrito como uma pessoa gentil. Mais tarde, Yakov frequentou a universidade, graduando-se no Instituto de Transporte, antes de trabalhar como engenheiro em uma fábrica de usinas elétricas. Porém, em 1937, ele começou a treinar na academia de artilharia. A relação entre Yakov e seu pai estava tensa há um bom tempo. Em 1928, Yakov pediu permissão para se casar com uma moça, que era filha de um padre, mas Stalin recusou, e por causa disso ele tentou tirar sua própria vida, errando o coração por centímetros com um tiro. Quando a Segunda Guerra começou, ficou claro que Adolf Hitler eventualmente voltaria sua atenção para a União Soviética. Os nazistas viam os soviéticos como inimigos e queriam livrar a Europa do comunismo. A invasão da União Soviética começou em junho de 1941, com a Operação Barbarossa. Os tanques nazistas avançavam rapidamente pelo território soviético, e Stalin percebeu que a máquina de guerra alemã poderia conquistar seu território. Com isso, Stalin enviou Yakov e seu filho adotivo para a linha de frente. Yakov era tenente do 14º Regimento de Artilharias soviéticos. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Dentro de um mês de invasão nazista, Yakov foi capturado durante a batalha. Os alemães cercaram a bateria onde Yakov estava e receberam ordens para recuar, mas Yakov se recusou. Ele disse: "Eu sou o filho de Stalin e não permitirei que a bateria recue." Algumas fontes afirmam que a posição de Yakov foi entregue aos alemães porque seus homens estavam descontentes com o regimento de Stalin, enquanto outros dizem que ele se rendeu por conta própria. O que não estava em discussão é o enorme valor de propaganda que a captura do filho de Stalin teve na Alemanha. Em 19 de julho de 1941, a captura foi anunciada e Stalin ficou furioso vendo seu filho como uma desgraça. Ele ordenou que nenhum soldado se rendesse e que lutasse até a morte, e o fato de seu próprio filho ter feito isso foi visto como algo muito chocante. Ele ficou furioso e desejou que seu filho tivesse matado em vez de ser capturado. Inicialmente, Yakov tentou remover seus insígnias de oficial,
mas foi reconhecido e também interrogado. Durante o interrogatório, ele expressou suas preocupações sobre o despreparo do Exército Vermelho para a guerra. Yakov também achava os britânicos fracos e afirmava que eles nunca ajudariam os soviéticos, elogiando em vez disso a Alemanha. Com a confirmação de sua identidade pelos alemães, a máquina de propaganda entrou em ação, distribuindo folhetos com sua foto sobre os soldados soviéticos. As imagens mostravam Yakov sorrindo com o inimigo, acompanhada de mensagem: "Querido pai, fui feito prisioneiro. Estou com boa saúde. Em breve serei enviado para um campo de oficiais na Alemanha. Estou sendo bem tratado. Desejo-lhe boa saúde." Os soviéticos responderam concedendo a Yakov a Ordem da Bandeira Vermelha por suas ações durante a batalha. No entanto, o filho de Stalin foi levado para o coração do Império Nazista, em Berlim. Havia planos para que fizesse falar em uma transmissão de rádio, mas acabou que isso nunca aconteceu. Em vez disso, ele foi levado ao campo de concentração. Esse campo de concentração no qual ele foi levado, estabelecido em 1936, era o campo de concentração que abrigava principalmente prisioneiros políticos. Aproximadamente 200.000 prisioneiros passaram pelo cercado de arame farpado durante sua existência, e dezenas de milhares foram mortos lá. Era um campo de trabalho forçado, equipado com câmara de gás e instalações para experimentos médicos. Os prisioneiros eram tratados de forma terrível, forçados a trabalhar exaustivamente com pouca comida e frequentemente executados publicamente. Yakov foi levado para lá e inicialmente tratado como fosse uma celebridade no campo. Visitantes tentaram vê-lo, mas ele frequentemente brigava com prisioneiros britânicos. Quando a maré da Segunda Guerra Mundial começou a mudar a favor do Exército Vermelho Soviético, após a rendição alemã em Stalingrado, foi feita uma oferta para trocar o filho de Stalin pelo general Paulus. Stalin, no entanto, recusou essa proposta. Stalin recusou a troca de seu filho por um ativo valioso, praticamente assinando a sentença de morte do seu próprio filho. A situação de Yakov no campo de concentração piorou, e em 14 de dezembro de 1943 ele morreu. No entanto, as circunstâncias de sua morte são parcialmente disputadas. É claro que Stalin não queria ter nada a ver com ele e se sentia envergonhado, mas existem diferentes relatos sobre sua morte. Existe um relato que afirma que Yakov tirou sua própria vida correndo para a cerca elétrica de alta voltagem que cercava o campo de concentração. Muitas vezes, os prisioneiros faziam isso quando estavam completamente desesperados e os corpos eram deixados lá por dias. Outro relato sugere que ele foi executado pelos alemães depois que Stalin recusou a oferta de trocá-lo por Paulus. Após a guerra, os britânicos encontraram registros que apontavam para ambas as teorias como parcialmente verdadeiras. Os arquivos alemães indicam que Yakov correu para a cerca elétrica após discutir com prisioneiros britânicos. Alega-se que, para escapar deles, ele correu para a cerca, possivelmente por acidente ou intencionalmente. No entanto, após isso, um oficial alemão foi até o seu corpo e deu um tiro de misericórdia, atirando 4 vezes para garantir que ele estivesse morto. Apesar de ter sentido envergonhado por seu filho, Stalin ficou abalado com a notícia da morte dele. Sua opinião sobre ele mudou e Stalin acreditou que Yakov era de fato um homem de verdade e disse que a vida tinha sido injusta com ele. Foi dito também que Stalin repetidamente olhava para a foto dele por horas após a sua morte. Se as circunstâncias tivessem sido diferentes, acredita-se que Yakov poderia ter tido um papel mais importante no governo de Stalin. No entanto, o líder da União Soviética foi lembrado demais da trágica morte de sua primeira esposa por meio de seu filho mais velho. A vida de Yakov é uma história triste, dominada pela negligência de seu pai,
um homem incrivelmente poderoso que deveria ter cuidado mais dele. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Se você se interessou ou tem alguma curiosidade para acrescentar, digite aí nos comentários e divulguem com a gente um pouco também do seu conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, já conto com seu like, a sua inscrição e nos vemos nas próximas aventuras históricas.